existem motivos para desanimar. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Olá, muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mactube FM. Seja muito bem-vindo, está no ar mais uma vez o programa Momentos de Esperança. E nós estamos aqui ao vivo, novamente, de volta com a nossa série, né? A série Ouvindo a Voz de Deus. Está sendo uma série incrível, com 27 encontros, e cada encontro a gente vê um tema extremamente relevante, importante para nosso conhecimento, para nossa salvação. E por falar em salvação, hoje, como falamos no sábado passado, nós vamos ter um tema voltado para isso. E o tema de hoje, do estudo de número 11, é Salvação pela Graça. E aí, como será esse tema? Se prepare, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E nós estamos com um amigo convidado, que veio de Itirapuã, da FAD Minas. Ele é de outros lugares, talvez ele vai falar um pouquinho aqui de onde ele veio exatamente, mas está agora morando aqui em Itirapuã, né? Trabalhando ali na FAD Minas. Então, que Deus possa abençoar. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Fale para a gente um pouquinho, Vassalo, sobre a sua expectativa para o nosso encontro de hoje. Boa tarde a todos. Que Deus esteja presente na sua vida, né? A cada minuto, a cada instante. E é uma alegria saber que nós temos aqui, na tarde de sábado, um momento onde nós poderemos falar um pouquinho da palavra de Deus. Meu nome é Carlos Vassalo, eu me formei aqui na FAD Minas, estudei ali Ciências Contábeis, trabalhei um tempo fora e estamos de volta aqui servindo a FAD Minas, servindo a igreja na área de contabilidade, né? Eu, juntamente com a minha esposa, eu sou daqui de Lavras. É de Lavras mesmo? Olha aí, ué, coisa boa. Então, é uma alegria poder estar aqui de volta, à minha terra, né? Agora com a família um pouco maior. Também, né? Eu tenho duas crianças, a Thaís e o Matheus, e a minha esposa, Tassiane. Um beijo para vocês. E uma alegria podermos estar aqui, entre família, entre amigos, e espero que através da palavra de Deus, a gente consiga entender um pouquinho melhor o que é a palavra de Deus, o que é a graça, né? Até onde as obras, por exemplo, elas são suficientes na nossa vida. São algumas perguntas que a gente pode fazer de início, já para a gente ligar ali um alerta, né? O que são as obras, que papel ela tem na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, e principalmente, né? Como que a gente pode conseguir a salvação na graça. Isso a gente vai falar um pouquinho durante esse estudo. Muito bom. Então, prepare o coração, prepare também uma caneta, um papel, porque você vai ter bastante texto para anotar, para ter a referência daquilo que a gente está vendo, porque tudo que nós estamos estudando aqui está baseado na Bíblia. Então, já esteja aí preparando, porque a gente vai citar alguns textos da Bíblia. Pegue sua Bíblia, pegue um papel, que a gente vai estar discorrendo um pouquinho aqui da palavra de Deus, tá bom? Então, como é de costume, Vassalo, a gente sempre gosta de iniciar com uma oração. Okay. Então, hoje não vai ser diferente. Eu convido a todos aí que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se for possível, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado maravilhoso, um dia bonito, de sol. O
o Senhor possa estar abençoando de forma muito especial cada um de nós aqui presente, cada ouvinte, cada telespectador que estarão nos acompanhando também pelo canal no YouTube, que de forma muito especial o Teu Santo Espírito possa ir ao encontro de cada coração, nos ajudando a entender, primeiramente, a Tua palavra. E, em segundo, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude também a colocar em prática na nossa vida, Pai. Nós pedimos essas bênçãos, uma bênção toda especial sobre cada ouvinte, na medida e na necessidade daquilo que a pessoa precisa. O Senhor sabe que cada um precisa, então nós pedimos de uma forma especial que essas necessidades sejam supridas de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos dê um ótimo sábado, uma boa programação. São essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, o tema de hoje, de número 11, salvação pela graça. E como o Vassalo já trouxe algumas perguntas, eu fiquei com uma no coração, né, Vassalo? Até onde o que a gente faz é relevante, né? Será que eu posso fazer algo para minha salvação? Será que você pode ou precisa fazer algo para ser salvo? Se sim, o que seria? Se não? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto que ele é muito relevante para a gente. E eu gostaria de começar entendendo, Vassalo, como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento. Essa é uma pergunta muito boa e muito importante, porque a gente precisa entender a graça à luz da palavra de Deus, somente a ela, né? E é somente a ela que nós recorreremos aqui nessa tarde para entender um pouquinho do que é a graça na minha e na sua vida. E a gente vai analisar aqui um pouquinho do conceito da graça e da sua prática, da sua essência, não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, né? E depois a gente quer, juntamente aqui com a nossa equipe, ampliar esse conceito aqui para a gente ter bastante clareza, né? E estar bem ciente do papel na graça na sua e na nossa vida, né? Antes da gente analisar aqui o texto, tem algo interessante que ocorre na vida da humanidade, na vida das pessoas, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem e, inclusive, deixam até de acreditar em Deus por causa dessa questão. A pergunta é a seguinte: se Deus existe e Deus nos ama, por que existe sofrimento? É uma pergunta, né? Boa pergunta. E aí, o que é a graça? Qual que é o papel da graça em meio a essas indagações e essas perguntas? E antes da gente ler aqui no Antigo Testamento também, é interessante a gente pensar que a gente sabe que o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, possivelmente sejam esses os primeiros livros que foram escritos por Moisés. Mas há teólogos, há um estudo que aponta também que existe uma possibilidade muito grande de que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro a ser escrito, ou pelo menos está entre os primeiros ali. E algo que nos chama a atenção no livro de Jó, e aqui no estudo também a gente tem uma pergunta, que é mais ou menos o que a gente vai falar aqui agora, né? Talvez Deus quisesse responder ali para a gente de imediato essa pergunta: se existe sofrimento, por que nós sofremos? Então o livro de Jó vem mostrar para a gente que o sofrimento ele existe não porque Deus quer, mas em muitos momentos Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida. E outro detalhe importante, né? O sofrimento que nós temos hoje, ele é fruto de um conflito cósmico que, se não for estudado aqui, vai ser estudado brevemente, creio que esteja nos tópicos, mas a graça, qual que é o papel da graça em meio a isso tudo? Eu quero dizer para você e para todos que aqui estão que, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais complicado que esteja o momento que você está vivendo, Jesus passou por tudo isso, ele veio e morreu por nós, e hoje a graça está disposta a cada um de nós. Mas ela já existia também no Antigo Testamento. Às vezes as pessoas podem achar que a graça passou a ser concedida ao homem depois que Jesus veio e morreu. O que a Bíblia nos diz a respeito disso, né? Então, veja bem, a pergunta que você já fez aqui era muito importante, né? Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? A gente poderia ler aqui alguns textos. Gênesis 6, verso 8. Você pode ler para a gente, por favor? Vamos lá. Você está em casa, se tiver com sua Bíblia, eu vou repetir mais uma vez para você procurar. Gênesis 6, o verso 8.
Diz o seguinte: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha só. A graça já está sendo mencionada aqui no Antigo Testamento. Bem né? antes de Cristo, né? E a gente tem mais textos aí, pelo menos um ou dois, que a gente poderia ler novamente, pode ser? Pode ser, ué. Salmo também 6, verso 4. Eu acho que vai ser interessante a gente ler esse verso. Pode ler? Pode, por favor. Salmo 6 e o verso 4. Diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Olha só, a graça mais uma vez é mencionada aqui. A gente tem outros textos. Você que está em casa, depois você pode conferir outros textos também, que está aí no nosso manual de leitura aqui, de estudo, né? Gênesis 15, verso 6. Temos mais alguns textos. Salmos 13, Salmos verso 13, 5. exatamente. Então, olha só. Desde que o pecado passou a fazer parte deste mundo, desde que ele entrou na nossa vida através lá de Adão e Eva, Deus já tinha um plano estabelecido para a salvação do homem. Deus não estabeleceu esse plano após o pecado, mas ele já existia. E algo interessante que a gente precisa analisar e pensar também é a seguinte questão. O homem sempre tentou, sempre tenta e sempre vai tentar buscar meios de resolver o seu problema e, em muitas vezes, querendo anular a graça de Deus. Né? Poderia citar aqui também os mandamentos de Deus, né? Ora ele quer anular a graça, ora ele quer anular os mandamentos. E quando a gente estiver finalizando esse estudo aqui hoje, esse momento, essa conversa, a gente vai poder ampliar um pouquinho melhor esse conceito. Mas aqui no Antigo Testamento, logo ali, quando Adão e Eva, eles pecaram, qual foi a atitude deles quando perceberam que estavam nus? Cozeram ali folhas de figueira, né? Tentaram cobrir a sua nudez com folha de figueiras. É o homem tentando buscar solução para os seus problemas, né? Isso não acontece agora, isso sempre aconteceu. Imagino que vai acontecer ainda, infelizmente. Mas Deus já tinha um plano estabelecido quando ele mata ali o cordeiro, ele veste ali, a palavra de Deus diz que ele veste Adão e Eva com peles. Isso demonstra ali que já houve ali o quê? A morte de um cordeiro que simbolizava ou prefigurava quem que viria para nos salvar? Jesus Cristo. Então, quando a gente analisa o Antigo Testamento, fazia parte da cultura judaica, né? Estabelecido ali em Deuteronômio, Levíticos, essa prática em que um cordeiro era morto e esse cordeiro, ele não absolvia de imediato ali o pecado daquela pessoa, vamos dizer assim, mas ele prefigurava, era uma maneira didática de Deus ensinar que chegará um tempo em que o cordeiro perfeito, ele virá e morrerá por cada um de nós. Então, ali era uma maneira didática de Deus demonstrar para a gente o papel fundamental da graça e de Jesus Cristo na nossa vida. Muito bom. E é interessante que, às vezes, a gente tem essa visão que você falou, de que depois do Novo Testamento, da vinda de Cristo, é que a salvação passou a ser pela graça. Sim. Muitas pessoas têm essa dúvida e defendem essa ideia. Mas, com base nisso, a gente já existia, desde a queda de Adão e Eva, Deus já ofereceu de graça para eles a oportunidade. Então, a questão do animal que você citou aí, ela era apenas um símbolo para mostrar para eles que um dia viria o Cordeiro perfeito, que seria morto pelos nossos pecados, mas já era pela graça, desde aquela época, né? E os textos que a gente leu mostram que a graça, ela já era evidente também no Antigo Testamento. Quer ver um outro assunto interessante também? Pode falar. Ali, por exemplo, a gente sabe que, por muito tempo, o povo do Egito permaneceu o quê? Escravo. O povo os judeus permaneceram escravos no Egito, né? Houve um momento em que Deus levantou um libertador, que foi Moisés, que foi até o Egito e libertou o povo de Israel. Na verdade, foi Deus que libertou, mas através ali, usando Moisés ali como o seu representante, podemos dizer assim.
Mas é interessante que Deus não virou para o povo de Israel, para os judeus que estavam ali no Egito, e falaram assim: olha, guarda aí os mandamentos, e se vocês guardarem bonitinho, certinho, eu os salvarei. Uhum. Que às vezes as pessoas acham também, né? E creio que mais à frente será estudada aqui a questão dos mandamentos de Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né, qual que é o papel dos mandamentos, qual que é o papel da graça e tudo. Então, Deus, em determinado momento, ele liberta o povo de Israel, e depois, nessa caminhada de volta à Terra Prometida, Canaã, Deus entrega ali os mandamentos de Deus. Isso mostra para a gente, tem uma lição muito importante para a gente, de que a graça, ela independe dessa situação. É claro que, quando se estudar a questão da lei e os mandamentos, guardar os mandamentos é um sinal de que eu aceitei a Jesus como meu salvação. Uhum. É uma consequência. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que primeiro veio a graça. Independente da atitude e do pensamento do povo, primeiro veio a graça. E depois veio a orientação divina para aquele povo, e que é importante também para os nossos dias. Você que chegou agora, quem sabe no meio, não pegou desde o início, meu nome é Jadiel, estamos aqui com o Vassalo. Nós estamos discorrendo um pouco sobre a questão da salvação pela graça. É um tema extremamente importante. E ele citou aqui um tema interessante sobre o surgimento do mal, como que foi. A gente já tem esse estudo gravado nessa série que a gente está fazendo. Você pode ter acesso, você pode assistir, está gravado no canal Perdões, MacTube Perdões, e também no canal Adventistas Perdões. Você pode ir nesse canal, você vai assistir todos os outros 10 temas que já estão gravados, e esse também de hoje vai ficar lá, né, Vassalo? Então, você pode ir lá e assistir. Se tiver dúvida, tem um telefone na tela para quem está lá assistindo, pode entrar em contato com a gente vai estar tirando as dúvidas. Se quiser ter acesso a esse material de estudo que a gente está usando, esse guia, você pode também mandar um oi para a gente no WhatsApp, que a gente vai estar enviando, entregando pessoalmente para você sem custo nenhum, tá bom? Então, eu vou falar aqui para quem está na rádio, se quiser também esse material, quem está nos ouvindo, eu vou citar o número. Então, pega um papel, uma caneta, o número é 9191-2886. Então, se você quiser mandar um alô para a gente, quiser pedir esse material, a gente entrega também para você. Eu vou repetir o número mais uma vez, 9191-2886, tá bom? Vamos continuar então, Vassalo? A pergunta de número 2 diz assim, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? A gente viu um pouquinho de textos do Antigo, né? Testamento, que a gente já viu que existia a graça. A gente já viu algumas referências, tem muitas outras, a gente citou algumas aqui, né? Mas também no Novo Testamento a gente vai ver, né? Como que é, então, essa questão, como podemos ser salvos de acordo com o Novo Testamento? Será que a gente poderia voltar à palavra de Deus aqui, ler Atos capítulo 15, verso 11? Claro. A gente está bem embasado aqui. Atos 15, Isso, e o verso 11. Isso. Você que está em casa, você pode abrir sua Bíblia, ou você pode anotar. Atos 15, verso 11. Gente. Posso ler. Diz o seguinte: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha só, interessante esse texto, né? Eu abri aqui também em Romanos 3, 24, e aqui diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? Então, para a gente também é muito claro, fica muito evidente aqui na palavra de Deus. A gente poderia citar aqui também Efésios 2, 8, João, capítulo 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, que falam também a respeito da graça no Novo Testamento. Então, a graça sempre esteve e está presente na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo o que se faz, tudo o que se fala de maneira direta ou indireta, a gente percebe ali a graça sempre presente. Mais uma vez, reforçando, é uma iniciativa de Deus em busca pelo homem. É importante a gente frisar isso, porque nós
pela nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é querer o quê? Correr das coisas de Deus, as coisas sagradas, né? Mas aqui no Novo Testamento tem algo interessante também, né? Porque está muito próximo de onde que começa a graça, aonde que termina a graça, aonde que começam as obras, aonde que terminam as obras, né? Não está aqui no nosso guia de estudo, mas eu queria te relembrar também de um papel, de uma passagem importante que todos nós conhecemos, no momento da crucifixão, em que Jesus estava com 2 ladrões, um de cada lado. Uhum. Ali a gente sabe que um dos ladrões quis blasfemar, zoou Jesus ali e tudo. Ele diz assim, olha, se você é Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? Enfim. Mas o outro não. O outro entendeu que ele estava diante do Salvador. E ali ele faz uma pergunta, Senhor, quando entrares no teu reino, né? Lembra-te de mim. E Jesus então responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas por que eu citei e estou mencionando essa passagem, né? Porque se a gente fosse relacionar as obras com a graça, esse ladrão possivelmente não será salvo, porque ele não fez nada de obras, vamos dizer assim, para ser salvo. Ele era mais um ladrão que estava sendo julgado e estava ali junto com Jesus, que não era ladrão, que não pecou, é o Deus que veio e morreu por todos nós. Mas ele estava ali juntamente com mais um outro ladrão que foi ali crucificado. Então ele não fez nada, mas a partir do momento em que ele aceitou a Jesus, ele teve para ele, disposta a ele, a graça. Na verdade, a graça está disposta para todos os seres humanos, né? Se te fizerem uma pergunta, você está salvo? Pode responder sem medo, sim. Eu estou salvo. Agora, a outra pergunta que é uma pergunta retórica, que precisamos responder é a seguinte: eu aceito a salvação de Cristo? Né? Porque a graça está disposta a todos, né? É diferente daquilo que ensina o deísmo, em que diz que Deus criou os mundos, criou esse mundo aqui, o planeta Terra, e deixou tudo à sua sorte. Não é assim. Ele está presente, ele veio, hoje o Espírito Santo de Deus está presente na nossa vida, mas voltando à história do ladrão. Possivelmente, se tivesse como aquele ladrão descer daquela cruz e continuar a sua vida social aqui, possivelmente as suas atitudes teriam mudado, porque ele aceitou a Jesus, ele aceitou a graça que há em Cristo Jesus. Então, é importante a gente entender isso, né? Somente a graça é suficiente, somente o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para me salvar. Nada do que eu fizer me garante a salvação. A partir do momento em que eu aceito a Jesus, e aí é o meu papel, aceitar a Jesus como Salvador, eu aceito a graça dele. E a partir daquele momento, eu quero ter um caráter cada dia mais semelhante a Jesus e, consequentemente, eu vou me afastando do pecado e do erro. Sabe o que eu fiquei pensando? Você trouxe esse exemplo, né? E às vezes a gente pode ter alguém que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e pode estar pensando que já foi longe demais. Sim. Talvez já é um assassino, talvez já fez coisas terríveis, e às vezes pensa assim que não tem volta. Para mim não existe solução, não existe salvação. Mas eu quero dizer, não importa qual seja o seu caso, não importa qual situação você esteja. A Bíblia deixa muito claro, lá em Efésios, eu até fui ver, né, e eu achei interessante esse texto de Efésios, quem quiser acompanhar 2 e o verso 8. Diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, meu amigo, você que está nos ouvindo e nos assistindo, pela graça de Deus, que é um dom imerecido, nós não merecemos, como o Vassalo trouxe muito bem o exemplo do ladrão na cruz, ele não merecia, se a gente pegar os méritos que nós consideramos como humanos,
a gente vai ver, ele não merecia. Eu também não mereço. Você não merece. Quem está ouvindo não merece, mas isso é a graça. Sim. Amém por isso, né? Amém, Deus. Porque a graça é um dom, é a salvação que Deus nos concede para pessoas que são pecadores. E a gente já viu alguns estudos atrás que o salário do pecado é a morte. Então, nós somos pecadores. Então, qual que é a nossa consequência natural que deveria ser? Morrer, se perder eternamente. Mas aqui diz, pela graça de Deus, de Jesus, nós somos salvos mediante a fé. E aqui entra um ponto importante. Nós precisamos acreditar, né, Vassalo? Com certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele diz, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, não sei qual que é a sua situação, mas se você aceitar a graça de Jesus e tiver fé que Cristo pode transformar a sua vida, eu já vi muitas vidas transformadas. E o testemunho desse homem aqui é poderosíssimo. Se um dia você puder, tiver o privilégio, né, Vassalo, a gente poder trazer o seu testemunho. Sim. É um testemunho assim, impactante. Já vi outras histórias assim, ó, muito impactantes de vida transformada, como a gente conhece aquele ditado, da água para o vinho. Isso é o poder da graça. Esse é o poder de Jesus. Então, não duvide. E não hesite. Se você se sentir tocado a aceitar a Jesus, a dizer, Senhor, eu quero aceitar essa graça. Sim. Então, aceite, porque Deus tem poder para transformar a sua vida, perdoar todos os seus pecados e aceitá-lo. Tá bom? É importante essas suas palavras aí, porque você fez ciências contábeis? Administração, né? Eu estou citando aqui porque eu me formei em ciências contábeis e olha só o papel da graça. O que isso tem a ver com o assunto aqui neste momento, né? Você deve estar pensando. Mas uma palavra que a gente usa muito, na verdade, uma prática contábil que é muito utilizada é a reconciliação. Uhum. Na administração também usa-se isso muito. Então, o que é a reconciliação? É a gente analisar alguma conta contábil e reparar ali as diferenças e os erros que podem existir. Então, por exemplo, uma empresa ela tem uma conta bancária e o extrato bancário diz que ela tem um valor X, mas a empresa apurou um valor Y. Então, eles precisam o quê? Analisar e buscar, saber onde que está essa diferença. O conceito de reconciliação é tornar igual, tornar equiparado. Lá em 2 Coríntios, depois você pode ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, Paulo também usa a palavra reconciliação. Uhum. Sabe como que Paulo usa a palavra reconciliação? Paulo nos dá a evidência suficiente para que, sendo pecador, eu estou num patamar muito abaixo ao de Cristo, que é Deus, o Salvador, nosso Salvador. Mas quando Jesus vem e morre por mim, ele equipara, ele reconcilia as nossas diferenças, podemos dizer assim. Então, Jesus se abaixa ao ponto de se tornar homem, vir e morrer por mim e por você. Então, não importa onde você foi, até onde você chegou, a graça estará sempre disposta a cada um de nós. Então, Jesus equilibra a nossa situação e nos coloca agora na condição de viver eternamente e somente por Ele. Então, todas as pessoas que forem salvas, tendo conhecido Jesus ou não, isso é importante a gente dizer, porque, por exemplo, antes do descobrimento, os índios que viviam, né? Talvez certamente nunca ouviram falar de Jesus, mas todos que estiverem no céu e estiverem salvos, eles serão salvos e estarão salvos por causa da graça em Jesus Cristo. Muito boa colocação, viu? Essa questão da equiparação, né? Principalmente quando a gente pega o fator do que o homem pecou. Sim. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, quando a gente viu lá no início dessa série, o nível deles caíram, né? Porque eles estavam em um nível de ver a Deus face a face, de conviver com Deus ali no Jardim do Éden. Porém, a partir do momento que eles caem, aí fica, né, essa diferença e Cristo vem para equiparar, muito bem colocado, né? E é justamente, eu acho que já começamos até a responder a próxima pergunta, né? Porque diz assim, o que Jesus fez para nos salvar? Sim. Acho que entra justamente nesse contexto que você acabou trazendo já, né, Marcelo? Que Hebreus, né, lá em Hebreus 9, 22, é isso mesmo, né? Romanos 5, 8, a gente
pode ler. Eu vou abrir um texto que não está aqui no nosso guia, que é Romanos 6, 23. Se você quiser abrir um desses textos. Eu vou abrir Hebreus 9, 22. Ok. Você que está em casa, se quiser anotar, Hebreus 9, 22. A gente vai entender o que Cristo fez para nos salvar. Hebreus 9, 22, tá? Pode ler, Vassal? Pode. Diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha só, o papel de Jesus na salvação do homem. Mas, afinal de contas, por que é necessário isso acontecer? Romanos 6, 23 diz o seguinte, olha, você que está em casa pode acompanhar conosco também. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha só, gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, respondendo a pergunta, o que Jesus fez para nos salvar? Jesus veio e morreu por cada um de nós. Ele pagou o maior preço, né? Sendo Deus, ele veio e morreu por cada um de nós para salvar a mim e a você. Olha só, não é de admirar que talvez a gente fique feliz quando alguém faz um favor para a gente, me ajudou nisso ou naquilo, em um momento mais complicado, talvez, de você precisava de algo mais importante, um momento de doença, talvez, alguém te ajudou, ou num momento de dificuldade financeira, alguém te emprestou um valor ali, ou até cedeu a você. Você tem o que por essas pessoas? Gratidão. Gratidão. Agora imagina o Deus que veio e morreu por cada um de nós, né? A gente vai poder passar a eternidade agradecendo a Ele, e ainda assim a gente não vai compreender o amor demonstrado por Ele, por cada um de nós. Olha só. Isso é tão profundo, se você talvez não parou para refletir, pensa comigo. O ser humano caiu em pecado, Sim. Adão e Eva. E algo precisava ser feito, porque naturalmente nossa consequência era a morte. O salário do pecado é a morte, A morte. né? Isso. Então, quando a gente olha para essa realidade, algo precisava ser feito. Sim. Foi feito uma conta, um débito. E para cada crédito, né? Como Isso. a área da contabilidade aí agora. Para cada crédito, um débito, né? Sim. E vice-versa, né? Não sei como que é. Não sei se eu inverti o termo. Para cada débito existe um crédito, para cada crédito existe um Um débito, débito. né? Exatamente. O método das partidas dobradas. Então, o que acontece? O débito estava realizado já, né? Adão e Eva caíram em pecado. Sim. E Cristo deixou muito claro, deste fruto não comereis, porque no dia que comereis, certamente morrereis. Então, assim, eles comeram. Naturalmente, ele estava devendo agora. Sim. E algo precisaria ser feito. E nada do que o homem pudesse ser feito poderia trazer a salvação. E aí é onde entra Cristo. Sim. Cristo, ele já tinha um plano traçado desde o início, Sim. né, dos tempos da Terra. E Cristo decidiu cumprir. Ele aceitou, entregou-se voluntariamente e pagou esse preço para a gente. E mais uma vez você cita outra lição importante para a gente, né? Que a obediência à vontade de Deus, ela sempre esteve presente, independente do pecado ou não. Por exemplo, a orientação pedindo para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal exigia o que de Adão e Eva? Obediência. Né? Ali não era necessário ainda a graça, porque eles não haviam pecado, mas era necessário o quê? A obediência. O que eu estou querendo dizer para você? Que quando eu aceito a Jesus, quando eu aceito a sua graça, vou repetir, a obediência, ela passa a ter um papel ainda maior na nossa vida. Que a gente agora quer viver semelhante a ele, né? O ladrão na cruz, se ele pudesse descer da cruz e voltar à sua vida social, se ele continuasse na prática do roubo, ele de fato teria aceito a Jesus? Não, né? Então, a mudança de pensamento, né, que a gente fala ali de
180 graus, você está no caminho, agora você vira e volta. Isso demonstra o quê? A obediência demonstra o quê? Que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas é importante a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso e entender um pouquinho mais quais são esses passos, né? Para a gente, afinal de contas, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e agora, o que eu faço? Será que é salvo uma vez, salvo para sempre? Agora, como Jesus me salvou, eu posso viver a vida deliberadamente, eu posso continuar fazendo o que eu fazia. O que a gente pode fazer, Vassalo? Como que é essa questão? Explica para a gente. Primeiramente, né, existem alguns passos que a gente deveria ou deve seguir para evidenciar de fato que eu aceitei a Jesus, né? Primeiro deles, crer em Jesus. Ter a certeza que Jesus, ele é o seu Salvador e a graça dele é suficiente para te salvar, para nos salvar, né? Mas não adianta crer sem arrependimento, né? Afinal de contas, eu vivia numa prática de pecado, agora eu preciso mudar. Agora eu tenho uma outra personalidade, vamos dizer assim, eu tenho um outro propósito, que é servir e fazer a vontade de Deus. Então, eu preciso me arrepender e converter dos meus pecados, né? A gente poderia dizer assim, o segundo passo nesse processo, nesse plano de salvação, né? É necessário que a gente também faça uma reflexão dos nossos erros, daquilo que a gente precisa melhorar, e a gente confesse a Deus os nossos erros. Nossa, Deus, eu tenho pecado tanto, eu tenho falhado tanto para com o Senhor, e eu preciso abandonar essa vida de pecado, eu quero ter uma mudança para mim. Isso não quer dizer também, abrindo parênteses, que a partir do momento em que você aceita Jesus, você não vai pecar mais. Na verdade, é o que a gente chama de processo de santificação. O pecado vai deixando de fazer parte do seu dia a dia. Então, ele vai sendo eliminado gradativamente da sua vida. Então, confesse a Deus se errou, se pecou, se falhou. Confesse a Deus os seus pecados e Ele tem poder suficiente para te perdoar e para te conceder a salvação a todo instante, né? A mulher adulta é um exemplo disso, né? João capítulo 8, Jesus, né? Depois que a graça foi concedida a ela estava ali sob o jugo ali, Jesus disse, vai e não peques mais, né? Houve uma orientação para ela também. E esse é um ponto muito claro, né? Que fica para a gente, né? Sim. Porque muita gente, às vezes, pega só um texto e diz assim, vem como estás. Sim. Mas não é somente vir e permanecer do jeito que está. Nós somos convidados por Cristo. Quando nós nos achegamos a Cristo e aceitamos, a gente é convidado também a demonstrar isso em atitude. Com certeza. Porque a nossa fé, sem obra, ela é morta, né? Como diz o Evangelho. Como que vou saber se eu aceitei a graça de Jesus? Então, nós temos que praticar aquilo que nós acreditamos. Sim. E esse é um exemplo que você trouxe muito claro. Jesus, do jeito que ela veio em pecado. Em pecado. Ela foi apanhada em adultério. Sim. E Jesus perdoou. Na situação que ela veio, Jesus disse, está perdoada. Mas a partir daquele momento, Deus chamou ela, né? A uma mudança de vida. E é isso que também Deus chama nós nos dias de hoje. Sim. Nós podemos ir do jeito que nós estamos. E a partir do momento que nós temos esse encontro com Deus, a Bíblia diz que pela graça nós somos transformados. Pelo contemplar, nós somos transformados. Então, a partir do momento que a gente contempla a Cristo, a palavra de Deus, não tem como a gente permanecer igual, né? Sim. Cristo nos convida a fazer diferente, né? E aí entra o papel dos mandamentos de Deus, né? É muito evidente, claro, que eu sirvo a Deus porque eu amo a Ele. E, em consequência desse amor, eu vou obedecer aquilo que Ele me pede. Jesus diz, né? Se sois meu amigo, fazei o que eu vos mando, né? Então, há uma orientação também para que, a partir do momento, não somente a partir do momento, na verdade, isso deveria permanecer constante na nossa vida, mas quando você decide aceitar a Jesus, né, a obediência passa a fazer parte, né? Um outro passo também que é importante é uma demonstração pública de que você aceitou a Jesus, é o que a gente chama de batismo, né?
e certamente vai ser estudado aqui mais à frente, Vai. qual que é a finalidade do batismo, Uhum. qual que é o propósito do batismo, né? E o terceiro e último conselho, o passo que eu poderia dizer para vocês, repito, é um processo de santificação, é uma caminhada, né? Rumo, tendo sempre como alvo Jesus Cristo, né? Uhum. É ser perseverante, porque é difícil, né? O inimigo, ele está a todo instante querendo fazer com que a gente erre, com que a gente peque, ele está querendo falar no seu coração que você foi longe demais e Jesus não pode te salvar de jeito nenhum. Sempre haverá a graça disponível para um coração arrependido. Então, é um primordial você se permanecer perseverante, confiando em Cristo Jesus. Amém. Amém? Você concluiu os passos? Os passos, sim. Muito bem. Vamos citar referência para quem quiser acompanhar em casa, se quiser anotar. Sim, a gente citou aí Atos, né? a questão de crer em Jesus, né? Atos 16, 32, Uhum. e os versos 4, o capítulo 4, verso 12 também, né? Ok. A questão do arrependimento e da conversão, Atos 3, 19, Muito um bem. momento muito importante na vida de Pedro, né? Uhum. Em que ele, nos seus discursos, ele orienta isso em Pentecostes. Agora, a confissão está lá em terceira carta de João, capítulo 1, verso 9. Os mandamentos, né? A gente tem várias passagens que falam a respeito dos mandamentos, mas lá em Marcos, no capítulo 19, versos 16 e 17, pode anotar aí também, Uhum. a questão do batismo, Marcos, capítulo 16, verso 16, Ok. e a perseverança, que é muito importante na nossa vida também, lá em Marcos, no capítulo 24, verso 13. Eu lembrei aí sobre o batismo, você falou que tem um texto que Deus fala, né? Quem crê e ser batizado Isso. será salvo, Será né? salvo. Quem não crê será condenado. Então, a gente aqui teve aprendendo um pouco mais sobre esse processo da salvação pela graça. E, de fato, Cristo fez tudo que nós precisávamos para ser salvos. Sim. Que ele entregou a sua própria vida e morreu como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E hoje a salvação está à nossa disposição. Para você que chegou no meio, talvez não pegou do início, está ouvindo aqui na rádio, talvez no vídeo, pegou no meio aí também. A gente estudando hoje sobre a salvação pela graça, vimos vários pontos cruciais, importantíssimos. E vamos dar a oportunidade aqui para o Vassalo fazer um breve resumo aqui em algumas palavras, os pontos principais que a gente viu, para você entender também, né, o que a gente aprendeu hoje, né, Vassalo? Sim, com certeza. A gente começou falando um pouquinho da dificuldade também que as pessoas têm de entender o papel da graça e da obediência, ok? Então, em muitos momentos, as pessoas vão dizer o seguinte, já fazendo um resumo aqui daquilo que a gente falou. Olha, Jesus te salvou, como você mesmo disse. Jesus te salvou uma vez salvo, salvo para frente. Então, para sempre, melhor dizendo, né? Então, aqui agora, as pessoas têm a tendência de acreditar que uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, corrigido. Às vezes, por outro lado também, as pessoas acham que só as obras é suficiente para a salvação. Olha, é o outro extremo, né, Vassalo? Extremo. Então, em algum momento, as pessoas vão tentar anular a graça de Cristo. Em outro momento, também, as pessoas vão tentar o quê? Anular as obras. Anula-se a graça quando disse que somente as suas obras que é suficiente para a salvação, né? E anula-se a obediência às obras quando diz que só basta você aceitar a Jesus e pode continuar na vida de pecado que não vai ter problema, né? Então, repetindo, a salvação em toda a palavra de Deus, a graça, a morte de Jesus Cristo, ela é suficiente para nos salvar. Ponto. A partir do momento em que eu aceito a Jesus como meu Salvador, aí sim a obediência passa a fazer parte da nossa vida, né? Então aqui diz, a salvação em toda a Bíblia é pela graça.
Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar, pois arrepender, converter, confessar a Deus os seus pecados, né? Obedecer, ser batizado e ser perseverante. Eu concluo aqui, a gente imagina que já esteja passando para os fins aqui. A cruz, o objeto cruz. Interessante esse objeto, né? Porque quando a gente está andando nas estradas e vê ali uma cruz num canto de uma estrada, o que te vem à mente? Acidente com morte. Acidente com morte. E quando a gente viu uma cruz lá no alto de uma montanha, representando a cruz do Calvário, o que te veio à mente? Sacrifício de Cristo. Sacrifício de Cristo e a graça. Olha só, o mesmo objeto com dois sentidos diferentes, né? Verdade. A cruz de Cristo hoje, aliás, a cruz, quando você olha para a cruz hoje, você enxerga a morte ou você enxerga a graça, né? Claro que a cruz por si só é só um objeto, né? Mas ali Jesus entregou a sua vida por morrer por cada um de nós, né? E hoje a cruz está vazia. A nossa cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou e vive por toda a eternidade, e é isso que ele quer fazer, viver conosco por toda a eternidade. E para isso, basta que nós simplesmente o aceitemos como seu Salvador. Amém. Amém? Você que está nos assistindo, você pode estar se perguntando, mas e agora? Depois de conhecer isso, o que fazer? Primeiramente, quando a gente conhece a Deus, quando você conhece, não tem como ficar inerte, parado, ou seguir da mesma forma. Não. Automaticamente, nós somos convidados a tomarmos um lado. Deixar isso para lá, é como diz o ditado, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou a gente entender, olha, de fato, Cristo morreu por mim, e eu quero tomar uma decisão ao lado de Cristo. Eu não vou permanecer levando a vida do mesmo jeito como eu levava antes de conhecer essa verdade, antes de entender essa realidade. E é por isso que eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Você que está assistindo hoje, você aceita que a salvação ela só pode ser obtida pela graça de Cristo? Diante de tudo que a gente estudou, você aceita? Você entende isso? Que nós só podemos alcançar a graça por meio de Cristo Jesus? Você compreendeu que aceitar Cristo é confessar os seus pecados, é você seguir os mandamentos de Deus, ter experiência do batismo, continuar sendo perseverante na fé em Cristo Jesus? Você entendeu isso? Você aceita, você quer isso? Você está disposto a dar esses passos na sua vida e seguir a Jesus de verdade, de coração? Se esse é o seu desejo, se esse é o desejo do seu coração, essa é a sua vontade, eu convido você, nesse momento, a fazer um compromisso com Deus, não é comigo. Fale com Deus no íntimo do seu coração e diz, Senhor, eu entendi que eu sou salvo pela graça. Eu entendi e quero dar esses passos para seguir ao Senhor. Eu quero ter uma vida transformada. Se você aceita isso, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu por cada um de nós, Pai. Sabemos que a consequência do pecado de todo ser humano, naturalmente, é a morte, é a perdição. Mas, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, o Senhor enviou teu próprio Filho, Cristo Jesus, que se entregou voluntariamente e morreu para nos salvar, Pai. Muito obrigado por esse dom, por essa graça imerecida, que hoje está disponível a todos nós. Não importa, Pai, o que nós já fizemos, quão longe a gente acha que já foi, essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não importa o quão longe essa pessoa foi. Nós sabemos que a tua graça pode alcançar esta pessoa. E nesse momento, nós entregamos esta pessoa em tuas mãos, para que ela tenha uma vida transformada
em ti a partir de hoje, Pai. Que ela tome a decisão ao teu lado, que o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa. Pai. Fica conosco também. Nos mantenha nos teus caminhos, salvos em ti. Pedimos por cada ouvinte, por cada necessidade que cada um tem, o Senhor conhece os corações, a realidade de cada família, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um e abençoar de acordo com a tua vontade. Amém, Senhor. Permaneça conosco, nos abençoando. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós então concluímos mais um estudo e eu já convido você para o nosso próximo encontro, no próximo sábado, às 16 horas. Nós vamos falar sobre o santuário de Deus. O Vassalo citou alguns pontos aqui interessantes sobre a morte do Cordeiro, como que era antes de Cristo vir, depois que Cristo veio, como que funciona essa questão do sacrifício. Então, todos esses símbolos a gente vai entender melhor no próximo encontro, onde a gente vai ver sobre o santuário. Então, não perca o encontro do próximo sábado, vai ser imperdível e você não pode ficar de fora. Tá bom? Queremos agradecer ao Vassalo por mais esse momento que esteve aqui conosco, tá bom? Que Deus possa abençoar bem muito sua vida. E se tiver mais oportunidade, a gente vai chamar, as portas estão abertas para você. Alegria nossa poder estar aqui com vocês. Jadiel, um grande amigo. O Bernardo, que nos acompanha aqui também, um grande amigo nosso. Nayara, que está aqui com a gente também. É uma alegria poder estar aqui com vocês e sempre que precisar, conte conosco, que vai ser uma alegria para nós também. E eu tenho algo muito especial, Vassal. Você que ficou até agora, que está acompanhando o nosso programa, nós vamos dar aí 10 minutinhos para você. Nós temos um número no WhatsApp e vamos presentear os 2 primeiros que mandar uma mensagem no Zap para a gente. Eu quero. Olha, a mensagem já está aí, o spoiler. O número é 9191-2886. Vou repetir, hein? 9191-2886. Nós temos 2 presentes muito bons e nós vamos estar levando pessoalmente para você. Mande uma mensagem para a gente no WhatsApp. Eu quero. E nós vamos estar enviando para você, tá bom? Então, nos próximos 10 minutos, nós vamos ficar atentos aqui ao WhatsApp. Os 2 primeiros que mandarem, a gente vai levar pessoalmente esse brinde para você, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.